das mudanças que ocorreram. Interesse maior pela tecnologia. Então, quando a gente provoca, poxa, a gente precisa de novas metodologias. Você sabe o que pensamos sobre educação? Hoje, em nosso primeiro Honeycast do ano, estreamos a série Ranieri, um convite a modernizar como os pais pensam a educação. Oi meninas, obrigada. Boa tarde, Jana. Boa tarde, obrigada por terem aceito o convite. Vamos começar falando um pouquinho das mudanças que ocorreram aí na educação nos últimos tempos, né? Foram muitas mudanças que aconteceram. Antigamente o professor e o conhecimento era o centro de todo o processo, né? E hoje a gente percebe que o aluno começa a aparecer aí nesse contexto, né? O que é muito bom, porque antigamente o aluno não aparecia, né? O mais importante era o conhecimento e o professor, né? E se o aluno aprendesse muito que bem, se o aluno não aprendesse também, não era problema de ninguém, né? O professor tinha que ensinar e o conhecimento estava ali e tinha que ser aprendido. O professor ensinar é uma parte do processo, né? A gente sabe que por mais que o professor tenha muita vontade de ensinar, se o aluno não quiser aprender, a gente sabe que não vai acontecer esse processo, né? O aluno tem que ter essa vontade. Eu acho que a grande sacada é o professor conseguir, né, motivar o aluno de tal forma que ele queira aprender. Eu penso que 50% do processo é o professor, mas os outros 50% é o aluno. E penso também que não faz muito sentido ensinar o que não vai ser útil para a vida desse aluno, né? Então, se não for para melhorar a vida do aluno ou para o que o aluno está aprendendo melhorar a vida de alguém, né? Eu penso que não faz muito sentido. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês pensam a respeito disso. Na verdade, tem uma demanda, né, muito grande por parte dos alunos mesmo, né? Existiu uma demanda e ainda tem com relação às mudanças, né, na educação. Então, o aluno perdeu o interesse pelo material físico, como era antigamente. O aluno tem um interesse maior pela tecnologia, que veio com tudo. Então, aquele material, só o material físico, ficou ultrapassado para ele. Por quê? Porque ele não traz as atualidades, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Não abre um campo maior de pesquisa para o aluno, ele fica limitado àquele material só, né? Então, essa demanda mesmo veio, junto com a tecnologia, veio do aluno, a necessidade de trazer isso para dentro da sala de aula. Consequentemente, isso trouxe o interesse maior dos alunos por aprender, né? Porque, embora o professor seja 50%, o professor precisa estimular que os alunos tenham interesse pelo estudo, a ferramenta que é utilizada também ela é muito importante, né? Então, quando o professor se usa da tecnologia, isso facilita muito dentro da sala de aula. Eu acho bem interessante, Cláudia, quando você e a Jana trazem que a escola era diferente antigamente, porque a sociedade era diferente, né, antigamente. E a escola ela é um reflexo disso. Então, quando a gente provoca, poxa, a gente precisa de novas metodologias, a gente precisa de novos recursos, não é por moda, né, não é porque é legal, mas é porque a gente está recebendo meninos e meninas que têm outros estímulos, que têm outras formas de consumir informação lá fora. E a escola não pode estar num descompasso disso, né? Então, a nossa escola antiga, né, que a gente estudou, não é que ela não desenvolvesse nada. Talvez ela nos desenvolvesse para ser muito disciplinados, para memorizar muita coisa, para ter muita organização. Mas hoje que eu preciso interagir, produzir conteúdo, compartilhar, comentar, receber um monte de informação que eu não sei se é verdadeira ou não, né? Tem que ter essa criticidade. A escola precisa acompanhar isso e precisa me ajudar a desenvolver essas competências, né? Porque memorizar muita coisa não é mais tão valioso. O Google tem muita informação lá, né, com um clique. Então é muito mais o que eu faço com tudo isso, né? E aí acho que quando a gente faz esse gancho, a gente consegue esse interesse deles e é relevante, né, como a Jana falou. Eu acho que, na verdade, essa é a grande dúvida dos pais, né? Porque a gente sempre vai
para nossa referência, né? E talvez para o tempo que a gente estudou, a memorização fizesse muito sentido mesmo, né? Porque a gente não tinha metade do que a gente tem hoje do contexto deles, né? Hoje em dia, para eles, isso não faz o menor sentido. Com o Google, eu precisar saber uma data, por exemplo, né? Para eles, isso não tem menor sentido. Quando a gente iniciou nossa parceria com a Geek, a gente acreditava muito, estava apostando muito nessa coisa da tecnologia com os alunos, porque a gente já percebia que eles se envolviam muito mais se a tecnologia estava presente, né? E a gente também acreditava que isso ia facilitar muito o dia a dia dos professores e dar visibilidade para as famílias. Eu lembro que no primeiro ano que a gente começou a usar a Geek, que era em 2018, o Cauê, que é meu filho mais velho, ele estava na 3ª série do ensino médio e uma coisa que me incomodava muito como mãe era que ele ficava o tempo todo ou com o celular ou com o computador na mão. E a gente começou a perceber um movimento em casa de que ele continuava com o celular e com o computador na mão, mas muitas vezes ele estava estudando, ou ele estava fazendo uma atividade, ou ele estava interessado num novo conteúdo e ele estava se aprofundando naquilo que ele estava aprendendo na escola. E isso foi muito legal. Acho que você podia falar um pouquinho mais sobre isso, Cláudia, quando a gente começou a usar, porque a gente usa hoje um material didático digital e muitas famílias enxergam não com os bons olhos isso, né? Porque como assim? Meu filho não vai ter um livro, meu filho não vai ter um caderno, né? Porque a gente tem aquela visão de que na escola o celular e o computador tem que ficar do lado de fora. Realmente, né, o uso dessa tecnologia incentivou demais os alunos, né? Ao contrário, fez com que eles se interessassem mais pelo estudo, porque era uma coisa que estava muito presente na vida deles, né? Então isso, na verdade, foi um facilitador para a escola e para o professor, né? Então essa ferramenta ajudou muito o professor em fazer um planejamento personalizado, em poder acompanhar mais de perto o resultado dos alunos, acompanhar o que os alunos estavam aprendendo, se efetivamente eles estavam aprendendo, quais as habilidades, quais as dificuldades. Então, tudo isso trouxe tantos benefícios para o aluno, quanto para a escola, né? E também para as famílias, que elas têm a possibilidade de acompanhar mais de perto, né? Que a gente sabe que a vida, hoje em dia, as famílias trabalham, é mais difícil de estar presente na escola. E com essa ferramenta, é possível os pais também acompanharem, né? Então, ela veio, na verdade, a colaborar. E a gente não deixou de lado o uso do caderno, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão de que, tá usando o material... um material que seja um computador, que não vai usar as outras ferramentas. Não, ela é apenas uma ferramenta de trabalho. A gente trabalha com outras possibilidades através de atividades em folha, atividades no caderno, não se perde, mas ela trouxe outras possibilidades para dentro da sala de aula. Perfeito. Eu acho que isso vai muito ao encontro do que eu acredito como educadora, mas do que a gente acredita na Geek também, né? Que não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia com uma proposta, é quando ela vem para enriquecer, quando ela vem para somar. Então, a ideia nunca é a gente jogar fora tudo que a gente construiu antes, né? Não sai o caderno, não sai a lousa, não sai o trabalho em grupo, a gente acrescenta estratégias, porque de repente a gente pode proporcionar várias outras experiências, né, para os nossos estudantes. Então, a gente pode fazer uma visita a um museu, a gente pode passear num país que a gente nunca visitaria, né, com os nossos estudantes se a gente não tivesse isso. Mas assusta, né? Eu acho que quando a gente fala, poxa, às vezes a mãe ou o pai, eles conheceram outra escola, a gente conheceu outra escola. E de alguma forma a gente sabe que aquilo funcionou pra gente, então é muito diferente, né? Aceitar muita mudança. E acho que a gente precisa se provocar a ver isso um pouquinho com os olhos deles, né? Não com os nossos olhos, a ver isso com os olhos da nossa filha, do nosso filho que está passando por aquela experiência naquele momento. Então,
tem muitos desafios, acho que muda muito da prática, do planejamento da aula, da metodologia, como vocês fazem, né, de uma forma super bacana há anos no Ranieri, mas é justamente para isso, né, para que o professor seja essa pessoa que vai navegando com os meninos, né, por todo esse conteúdo, por todos esses recursos, por todas essas ferramentas. Ele é a pessoa que domina o como, né, as metodologias diferentes para explorar todos esses materiais. E não a pessoa do quê, né, que é do conteúdo que a gente estava falando antes. Ele não precisa memorizar tudo aquilo, mas ele vai escolhendo, ó, qual que é o melhor recurso aqui? Ah, aqui é a lousa, agora aqui é a plataforma, agora aqui é um aplicativo, um game que eu vou usar com eles, né? Então fica muito mais desafiador, mas fica muito mais interessante também esse papel do professor. Toda essa mudança na sociedade exigiu da escola um outro tipo de formação no aluno, né? Uma formação mais integral, diferente daquela que se tinha antes, que era uma formação mais baseada no conhecimento e uma formação mais para o conteúdo, né? Então a BNCC vem e deixa mais claro isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Má, sobre essa coisa das habilidades e competências e o que isso muda para as escolas. Claro. Quando a BNCC foi homologada, não é que tudo aquilo foi novidade, né? A gente que está na educação, a gente sabe que é resultado de muito trabalho, de muita discussão. Só que o que ela fez foi deixar mais claro quais são essas competências e habilidades e, de alguma forma, transformar isso numa obrigação, né? Numa obrigação da escola e num direito de aprendizado dos meninos e das meninas. Então, a gente sempre brinca, né? Se eu saísse daqui e fosse para uma escola no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, ou no Amazonas, tem certas competências, certas habilidades, certos conhecimentos que eu tenho direito de ter como estudante, né? E é legal de a gente saber que o conhecimento, ele tá como uma dessas competências, né? São 10 grandes competências, não é que a gente tirou o conhecimento da escola, mas assim como o conhecimento, a gente tem que pensar na argumentação, na comunicação, na cultura digital, na empatia, na cidadania. Então, ele tá dentro ali, né, de um leque de competências e habilidades. Ele não tá ali sozinho, isolado. Foi desafiador para algumas escolas? Foi, acho que de formas diferentes, né? Algumas escolas, como o próprio Ranieri, já tinham essa proposta de olhar integral para os estudantes muito antes da BNCC virar esse documento norteador, né, tão significativo para a gente. Para outras foi uma novidade, porque você realmente estava trabalhando ali com aquela lógica de conteúdo, de entrar, de dar o material e acabou a aula. E aí você tem que passar por um processo, né? Desde repensar seu currículo, até formar seus professores, porque até a forma como você pensa nessa experiência da aula tem que ser diferente, né? Você vira a chavinha. O conteúdo, ele tá lá, mas ele tá lá como um dos recursos que você vai ali, né, mobilizar e utilizar para resolver um problema, para resolver o desafio. O importante é que você leve os seus alunos até onde eles saibam fazer, né? Saibam resolver situações complexas. Mas para chegar lá, você pode mexer, né, em várias coisas, passar por várias temáticas. E o conteúdo entra muito mais dessa forma. Então muda um pouco a nossa forma de pensar também, né? De pensar a educação e de trabalhar na escola. Então, e você sabe que no Ranieri, desde a fundação, nós temos esse olhar, tanto que quando entrou a BNCC, quando partiu esse olhar da BNCC, nós já trabalhávamos com todas essas questões, né? Tanto que os pais já estavam acostumados com o nosso trabalho voltado para as habilidades e competência, para o olhar integral do aluno, né? Visando a formação integral do aluno. E isso refletiu nos nossos alunos, porque quando nossos alunos vão para o mercado de trabalho, a gente percebe o quanto todo esse trabalho foi importante, né? A minha filha se utilizou dessa tecnologia a favor dela, né? Onde ela criou um portal e divulgou o trabalho dela, e uma empresa multinacional renomada, né, viu e gostou do trabalho dela e foi em busca dela como profissional, né? Então, assim, eu vejo que ela ainda não estava nem formada na faculdade e ela já foi efetivada nessa empresa, né? Hoje ela já está formada e muito bem sucedida. Então a gente vê que todo o trabalho valeu a pena e não adiantava só trabalhar o conteúdo,
nós tivemos que desenvolver todas as potencialidades para a gente conseguir esse resultado que é tão maravilhoso, né? Então, Cláudia, esse exemplo que você deu da Bárbara, um pouquinho do que eu falei do meu filho também, que o quanto ele se envolvia, a gente mostrou outros exemplos no nosso vídeo institucional também, falando de alguns ex-alunos. Eu acho que deixa claro que não tem mais como, né, a gente deixar a realidade dos alunos do lado de fora da escola, né? Eu acho que a tecnologia, ela tá aí, não tem mais como a gente voltar atrás disso, e a gente tem que incluir isso no dia a dia dos alunos, e não tem mais como negar isso, né? Então, não faz muito sentido hoje a gente fazer um aluno decorar a tabuada e ignorar que existe uma calculadora, né? Isso não significa que eles não vão aprender a fazer cálculos, né? Eles vão aprender, mas a gente precisa olhar para isso e entender que habilidades que eles precisam desenvolver e de que forma que a gente vai trabalhar isso hoje em dia, e também considerar que hoje em dia existe uma calculadora, né? Eu acho que a grande sacada é essa, e eu acho que é isso que é difícil para a gente entender nesse novo paradigma aí de educação, né? Incluir isso no dia a dia dos alunos, porque eu acho que é isso que faz sentido para eles, né? Perceber que, ok, a escola tá entendendo isso e está olhando para tudo isso e não está simplesmente dizendo para mim, ó, guarda seu celular, não pega seu computador, agora não é hora disso, e porque aí a gente fica numa briga com os alunos que para eles não faz muito sentido. E esses benefícios, né, que a tecnologia e que o material, né, o material Geek trouxe, ele vai além, né? Porque assim, ele tem uma atualização constante. Então, tudo que está acontecendo hoje em dia, o aluno quer tratar o assunto da atualidade, o aluno quer tratar da Covid que está acontecendo aí fora, o aluno quer falar sobre a guerra, e aí ele possibilita uma atualização constante. E ele possibilita a gente vincular o conteúdo a esses assuntos atuais. E não como um material físico que você tem que tratar um assunto que já aconteceu há 30 anos atrás e que não vai gerar interesse do aluno, né? Então, essa é a grande sacada do material. E outra coisa que é muito importante é a possibilidade da gente fazer um planejamento constante, atualizar o planejamento constantemente, porque ele vai mostrar para o professor, né, como que está a aprendizagem dos alunos, aonde tem a defasagem do grupo, aonde tem a defasagem individual, possibilitando o professor a direcionar e a mexer no planejamento quando necessário. E isso vai fazer com que a gente tenha certeza de que a aprendizagem aconteceu lá na frente, que é o mais importante. É muito bacana, porque o Geek One, ele, diferente da maioria dos materiais didáticos que a gente tem hoje, ele nasceu de uma forma híbrida, ele nasceu com a proposta de ser digital. Então, nunca foi um livro didático, um sistema que daí a gente pensou, agora coloca tudo num PDF, né? Agora coloca tudo na tela. Então, ele já foi concebido pensando, que recurso que eu posso utilizar aqui? De que forma eu posso fazer isso de uma maneira diferente? E a gente sente isso na prática, né? A gente sente isso na hora que eu faço um planejamento constante, na forma como eu consigo ou trazer conteúdos atualizados, né? Como a Cláudia falou, ou trazer outras formas de acessar aquele mesmo conteúdo. Então, eu, aluna, prefiro assistir um vídeo, mas o outro aluno prefere ler um texto, o outro aluno prefere fazer uma lista de exercícios. Então, você vai dando, né, essa liberdade, esses diferentes ritmos, essas diferentes estratégias para eles. E a gente vai construindo muito junto com as nossas escolas, né? O Ranieri é uma escola que está conosco desde o comecinho, e muito do que vocês foram trazendo, olha, isso faz sentido na sala de aula, isso eu preciso para os meus estudantes, foi entrando na plataforma também. Muito antes da pandemia, né? Não foi uma resposta à pandemia, não foi uma resposta ao ensino remoto, já era uma crença que a gente tinha de que a educação tinha que ser conectada dessa forma desde o princípio. E acho que uma coisa muito bacana que a gente recebeu como reconhecimento no ano passado foi a pesquisa das escolas exponenciais, que foi a primeira vez que a gente conversou
com famílias e com educadores do Brasil inteiro. Foi uma pesquisa externa, não foi feita pela Geek, a gente só recebeu o resultado e o Geek One ficou como primeiro colocado como material didático de mais qualidade no Brasil. Então a gente falou, nossa, não só as escolas estão vendo, como as famílias que também participaram também estão percebendo isso em casa, que é o que a gente mais queria, né? Tornar esse processo de aprendizado muito conjunto. Como a Jana falou, né? Parte é da escola, parte é de casa, parte é da família, e eles também estão acompanhando esse processo de inovação. E aí a gente volta no início da nossa conversa, né? Que aí o foco é no aluno, né? Tá olhando para quem? Tá olhando para o aluno, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que aprende da mesma forma, né? Cada um aprende de um jeito, uns preferem aprender vendo um vídeo, o outro prefere fazendo, lendo e acaba atendendo às necessidades de todos os alunos, né? Que eu acho que é isso que a escola precisa fazer e que é o que a BNCC traz hoje em dia, né? Porque o objetivo é que realmente eles aprendam, porque é um pouco do que é a necessidade do mercado de trabalho. Muitas famílias hoje em dia já têm esse olhar, né, Cláudia? A gente percebe que ultimamente o pessoal, principalmente quem trabalha em grandes corporações, já percebeu essa necessidade dessa mudança de paradigma na escola, porque percebe a dificuldade de se trabalhar em equipe, de algumas pessoas dentro das empresas, de se trabalhar em equipe, de resolver situações, problemas, de empatia, de resiliência, que são habilidades que a escola hoje precisa trabalhar, né? Então, se a escola não trabalhar isso, a hora que chega lá no mercado de trabalho, a gente vê que muitos profissionais não desenvolveram essas competências. Então, você vê muitas pessoas que têm uma capacidade técnica muito boa, mas que não têm essas habilidades e que, às vezes, não conseguem se desenvolver na empresa ou desenvolver um bom trabalho, porque falta essa outra parte que hoje a gente entende que é papel da escola trabalhar e desenvolver. Uhum. A gente tem essa preocupação também na Geek, que é essa conscientização, essa aproximação das famílias, né? Algumas acho que começam a perceber, outras estão tentando entender que movimento é esse, né? Que educação é essa. Então a gente tenta trabalhar primeiro de forma muito personalizada, né? Cada escola tem a sua situação econômica, social, política, regional. Então, o que aquela escola está querendo comunicar e está querendo transformar na sua comunidade naquele momento? E aí ajudar, tanto como a gente está fazendo aqui, né, de vir até o colégio, de trocar informações, de contar um pouco das experiências, encontros com as famílias, e também produção de materiais e de conteúdos nossos da Geek que ficam acessíveis para as famílias acessarem quando quiserem. E aí fica até o convite, né, em canais de YouTube, no nosso site, que é trazer um pouco de quais são as boas práticas, de trazer artigos, de trazer infográficos, de pedir que nossas autoras e autores participem, e às vezes trazer convidados, né, psicólogas, educadoras, para falarem um pouco das motivações, das perspectivas por trás do material, né? E aí acho que por fim tem um trabalho até mesmo com a própria equipe da escola, né? Como a gente está aqui falando de pessoas, do cuidado das pessoas, é uma parceria que ano a ano, né? A gente já está juntos há muito tempo, a gente está sempre aqui, nunca é só largar uma tecnologia na mão e falar, vai lá e faz. Qual é a metodologia que a gente quer fazer, como é que a gente se forma, como é que a gente trabalha de forma colaborativa. Então, acho que é um cuidado muito com todas as pessoas que participam do processo mesmo. E você sabe que essa parceria ela é muito importante para a formação dos professores, né? E também a parceria dos pais é muito importante para a gente, né? Porque tudo que está envolvendo um aluno precisa estar conectado. Então, nós temos sempre as portas abertas, os pais estão sempre muito presentes, são muito parceiros, né? E a gente entende que isso vai facilitar e vai ajudar no desenvolvimento e no progresso dos alunos. Então, a gente só tem mesmo a agradecer a parceria dos pais. Porque, na verdade, se o centro é o aluno, né, se o grande objetivo é o aluno, a escola tem o lado dela aqui, ela está vendo o que está acontecendo, mas muitas coisas o pai está vendo em casa, né? Então, é importante ter esse canal de comunicação aberto, porque a gente entende que é isso. O papel da escola formar tanto a questão das habilidades socioemocionais e também a parte acadêmica, né? Então, uma não existe sem a outra, né? Então, a escola tem esse papel hoje em dia e esse trabalho precisa acontecer conjuntamente,
né, para fazer sentido para a sociedade que a gente tem hoje, para a realidade que a gente vive hoje. E a gente acha que dessa forma a gente chega no que a gente precisa entregar para esse aluno para que ele possa ter um futuro aí que ele tenha a possibilidade de atuar como um cidadão. Gente, obrigada pela conversa. Marcela, obrigada por ter vindo até aqui, pelo papo, que a gente possa ter outros momentos como esse para a gente discutir ideias. Acho que o tempo passou super rápido e eu, pelo menos, gosto muito de ficar falando sobre esse assunto. Cláudia, obrigada. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Jana. É um prazer estar aqui. Muito gostosa a nossa conversa e a gente está sempre à disposição. Obrigada.